que o crente jamais deveria perder de vista. Diz a palavra do Senhor: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Em outras palavras, que a igreja tivesse um olhar mais caridoso com os seus líderes e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Senhor, temos ouvido esses conselhos e gostaríamos muito de clamar a Ti, pedindo que o Senhor fortaleça no nosso coração nessa manhã esse preceito devocional: orai sem cessar. Ó Deus, vamos falar das motivações para a oração, vamos falar da necessidade da oração e rogamos ao Senhor que seja um tempo de grande instrução e inspiração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Orientações muito claras e objetivas sobre a vida espiritual, começando por um olhar para com os que exercitam seu ministério entre nós, e depois falando para que a gente tenha uma postura mais longânima para com os fracos, para com os cansados, para com os abatidos, que evitemos retribuir a outrem mal por mal, que a gente assuma uma postura de receber o agravo e de não nos vingarmos em momento algum. E depois do verso 16, ele vai fazendo afirmações muito objetivas de como um cristão deveria conduzir a sua vida de modo mais prático possível. Nós não temos outro texto na Bíblia Sagrada que nos orienta de forma mais prática possível a respondermos à vida. Primeira orientação no verso 16, regozijai-vos sempre. Em outras palavras, há tantas razões para nos alegrarmos, há tantas razões para encontrarmos no Senhor regozijo, alegria,
despreendimento do coração. Em segundo lugar, orai, e a oração não seja uma estação que você visite. Não, não é orar hoje e passar uma semana para só buscar a Deus no domingo que vem ou no culto da quarta-feira. Mas a oração deve ser um hábito contínuo na sua vida, de modo que não haja paradas, que não haja interrupções. Ah, pastor, mas o senhor sabe, a vida por vezes é difícil demais e consome-nos de tal maneira que até para orar nós nos sentimos desestimulados. Eu sei, eu entendo como os filhos de Adão reagem a todos esses padrões bíblicos de espiritualidade. Eu sei, mas a ordem bíblica é: vença as suas dificuldades para permanecer em oração todo o tempo, orando sem cessar. Daí ele sai do plano da oração e nos coloca num grande pátio, como se esse fosse um pátio aberto, vazio, onde você tem todo o espaço para poder agradecer, em tudo dai graças. Parece-me que essa arte do agradecimento está meio perdido na vida da igreja atual, como esteve perdido na vida de Israel, que se esqueceu dos grandes movimentos miraculosos de Deus ao longo da sua caminhada, saindo do Egito rumo à terra de Canaã. E eles se esqueceram de dar graças, e a Bíblia chama isso de pôr o Senhor à prova. Diz que eles puseram o Senhor à prova, e por causa disso eles foram atacados pelas serpentes abrasadoras, porque eles não souberam dizer obrigado, Senhor, obrigado pelo maná, obrigado pela fonte de água doce que estourou no deserto, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua graça ao longo da caminhada. Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado por estar vivo, obrigado por estar de banho tomado, uma muda de roupa limpa. Alguns de nós com perfume, né? De modo que você cheira bem. Você colocou aí as bactérias que causam um mau cheiro no seu devido lugar, fazendo uso de um desodorizante. E tudo isso é sinal da graça de Deus. Vai sair daqui, alguns irmãos, eu já sei, porque são clientes já há muito tempo, vão passar por essa barraquinha do frango assado aqui da esquina, vão levar para casa um frango assado. A irmã vai fazer um arrozinho fresco na hora, 5 minutos, e você vai comer. Depois você vai voltar à noite, vai jantar aqui na cantina. Meu Deus, quantas bênçãos! Vai poder saudar com bom dia e boa noite várias pessoas. Isso para não falar das suas necessidades fundamentais. Vai beber água, vai fazer uso do sanitário. Sinais que a sua vida física, aparentemente, está tudo funcionando e no seu devido lugar. Mas, e a vida espiritual? E a vida com Deus? E o orar? Eu gostaria de fazer nessa manhã ter uma fala aqui com os irmãos
falando um pouco de oração e abrindo-lhes o entendimento sobre essa questão da falta de ânimo para as coisas espirituais. Como é que, na minha observação pastoral e na minha experiência cristã, esses elementos vêm sendo fundamentados e lançados como alicerce para a minha vida pessoal. Primeiro, eu gostaria de começar falando que orar talvez seja o ato mais antinatural com o qual nós tenhamos que lidar ao longo da vida cristã. Ninguém acorda de manhã dizendo, ai, que vontade de orar. A gente acorda de manhã com vontade de usar o banheiro, a gente acorda de manhã com vontade de tomar um de jejum, um pãozinho com manteiga, uma canequinha de café com leite, cai bem, logo cedo de manhã, então você já tem mais ou menos o que vai fazer ao acordar. Se eu lhe perguntar qual é a sua disciplina ao se levantar, você vai me dizer que é preparar o seu café da manhã. O meu é muito simples, uma caneca de café preto, eu cozinho um ovo e estou alimentado para enfrentar aí uma boa parte do dia. Às vezes só vou almoçar mais tarde, a gente sai, tem uma série de atividades e só vou almoçar mais tarde. Não tenho muita fome de manhã. Mas nós jamais consideramos trazer a oração para uma espécie de cardápio de costume, onde a gente não faça nada antes de orar. Seria uma boa, mas uma excelente escolha de vida. Todavia, nós não fazemos assim. Orar é antinatural, a gente não sente vontade hoje, não sente vontade amanhã, nós não sente vontade depois de amanhã e precisamos de estímulos para orar. Às vezes os estímulos são esses carinhosos conselhos que vêm do púlpito da igreja, como o Senhor falando conosco através da pregação, nos chamando para o lugar secreto, por conta do seu profundo desejo de criar, juntamente conosco, um relacionamento que tenha profundidade. Outras vezes não. Outras vezes nós somos convencidos a orar por força dos problemas que enfrentamos. Eu costumo dizer que quando você vê aquele irmão que nunca aparece no culto de oração começar a vir, isso é muito bom, graças a Deus por isso, mas ele está sendo certamente estimulado por conta de um drama ou de um problema que está enfrentando na vida. Além disso, as experiências narradas nas Escrituras, elas não obedecem a uma expressão uniforme sobre a questão da oração. Você vai ler a Bíblia de capa a capa e não existe nenhuma regra, nenhuma lei régia que governe a oração, de modo que, uma vez cumprida, imediatamente você começa a sentir uma vontade, um despertamento, um coração ardente para ser um homem de oração e um pai de oração, uma mãe de oração, que ora pela sua casa, pelos seus filhos. Geralmente nós somos estimulados pelos problemas. É quando o filho começa a chegar em casa com um boletim mais colorido, sabe? As notas azuis começam a ficar mais avermelhadas
a gente é chamada na escola e a professora diz, as coisas não vão muito bem com o menino, por favor, o que está acontecendo? E aí a gente começa a orar, impor as mãos, declarar, aí começa também a abrir-se para outros tipos de ensino desse mundo neopentecostal, e começa, eu declaro que você vai ser astronauta, eu declaro que você vai ser um doutor, e assim a gente vai levando o nosso cristianismo de dificuldade em dificuldade, orando aqui e ali, mas nunca firmando de fato um coração na palavra. Leia comigo o que diz em Jonas, capítulo 2, versículo 2. Está aqui na tela, eu vou pedir que você levante a sua voz, leia em voz alta, porque aparece depois na gravação dos vídeos e também na gravação dos áudios da igreja, isso fica bonito. Vamos ler. Jonas, capítulo 2, versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Note que até o profeta orou, porque foi estimulado pelas dificuldades. Ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele não disse, nos meus dias de intensa bonança, eu me regozijei em Deus. Não, foi na angústia. E depois ele vai usar aqui um jogo de palavras, até bonito, do ventre do abismo. É assim que Jonas vai definir o momento em que ele buscou a Deus. Do ventre do abismo gritei. Deixe-me perguntar aos irmãos uma pergunta um tanto quanto incômoda. Você gostaria que Deus o levasse até o ventre do abismo? Não. Mas por vezes é só no ventre do abismo que nós nos lembramos de que devemos orar sem cessar. Então, por vezes, as experiências do ventre do abismo são verdadeiros sinais da misericórdia de Deus para poder ter comunhão conosco. E às vezes isso acontece. Do ventre do abismo gritei. Os profetas também gritam. Os profetas de Deus também vivem dias de angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor. Parece que nos dias em que nós recebemos as boas notícias que estamos querendo tanto que a vida nos surpreenda, não são dias apropriados para a gente buscar a Deus. E talvez aqui esteja uma grande incógnita da equação da vida, que é Deus, sabendo que nós somos seres reativos, Ele nos deixa viver experiências difíceis, de vales sombrios, de ventre do abismo, quando na nossa angústia clamamos ao Senhor. Por isso a Bíblia diz, junto a orar e sem cessar, em tudo dai graças, porque por vezes as dificuldades da vida, os dramas, naturalmente os dramas físicos, os dramas materiais, os dramas que nós, como seres humanos, vivemos, é que serão
um grande sinal da motivação a termos uma vida de oração. Outro detalhe observado é que nós não oramos espontaneamente. Na maior parte do tempo, nós precisamos de estímulos, que na maior parte das vezes aparecem em meio às nossas dificuldades ou às dificuldades das pessoas que nós amamos. Eu não sei como é que você reage a isso, mas eu reajo exatamente igual. Quando estou vivendo os meus períodos pessoais de angústia, ou quando pessoas à minha volta estão vivendo os seus momentos angustiosos. Hoje, ter filhos e educá-los no caminho da verdade talvez seja um dos maiores trabalhos contraculturais que existe, ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Angustioso para o pai, para a mãe que manda seus filhos para a escola, que não sabe com quem ele se senta ao lado, que não está ali para supervisionar o recreio, que ele come, que ele conversa. Isso é angustiante para mim, que sou avô. E eu estou continuamente, todos os dias, mencionando o nome de cada uma dessas crianças, das crianças minhas e das crianças dos irmãos. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia daquele adolescente, daquele jovem, daquela mãe, daquele pai, daquela família. Ó Deus, em nome de Jesus, conceda-nos dias de maior espaço e largueza, porque vivemos pressionados pelos dramas do mundo e da vida. E acredite que aquilo para o qual você é estimulado por esse mundo, seu filho também o é. Mas também sou suficientemente crente para concordar com o fato que não há nada que nos ponha mais tempo de joelhos do que as dificuldades. E talvez seja por conta disso que as dificuldades às vezes se demoram a ser resolvidas, porque talvez o Senhor Deus, na sua imensurável sabedoria, vai nos deixando ali no vale para nos tornar mais fortes, para nos tornar mais dependentes dEle. Então, benditas são as experiências da vida, que nos tornam mais dependentes de Deus, que nos levam diariamente a clamar a Deus, pedindo: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, abençoa a vida do meu filho, da minha filha. Provavelmente, repito, nós não oraríamos sob outras circunstâncias. Desafios na vida cotidiana, dramas difíceis, sofrimentos diversos, lutas pessoais, talvez sejam esses os estímulos que nós necessitamos. Eu, hoje de manhã, estou fazendo mais ou menos uma relação com o sermão da noite, para que você tenha verdadeiramente uma ideia mais, eu diria, mais amorosa, mais carinhosa com os dias de dificuldade. Eu fico me pensando muitas vezes, enquanto estou lendo o Velho Testamento, porque Deus não derrotou todos os inimigos da terra de Canaã e promoveu uma entrada pacífica do povo de Israel na terra prometida. Por que eles tiveram que guerrear?
e especialmente um povo que ficou mais de 400 anos cativos no Egito, guerrear como? Eles não tinham um exército organizado, suas lâminas não eram tão afiadas quanto a dos seus inimigos, suas lanças não eram tão bem desenvolvidas e seus escudos não eram tão fortes quanto os escudos dos seus inimigos. Mas Deus foi conduzindo o seu povo de batalha em batalha, de guerra em guerra, de conquista em conquista, para fortalecer a musculatura daqueles homens que estiveram somente amassando barro e fazendo tijolos no Egito. E agora não, agora eles precisavam desenvolver os reflexos, desenvolver os músculos dos braços. Eu sei o que é perder massa muscular, perder força, mas ao mesmo tempo também sei o que é ser revigorado, o que é ser renovado, o que é estar diante do povo de Deus. Se eu pudesse, eu passaria borracha naqueles dias complicados, difíceis, de luta, de batalha. Mas eu entendo que foram aqueles dias que me puseram de joelhos e dependentes ainda mais da graça e da misericórdia do Altíssimo. O fato é que parece que oração realmente não se manifesta naturalmente nas nossas experiências pessoais do cotidiano. Ninguém, volto eu a afirmar, acorda de manhã com aquela vontade de orar. Passa uma tarde desejoso de estar na presença de Deus. Não. São os estímulos adversos da vida que vai nos colocando de joelhos e que vai nos fazendo refletir sobre a sua santa e sagrada misericórdia. Há uma necessidade de sermos continuamente convencidos de que sem Cristo nada podemos fazer. Você tem alguma dúvida disso? Você não consegue educar bem seus filhos se Jesus não lhe der essa graça. Você não consegue sustentar os fundamentos do casamento, do matrimônio, vencendo a imoralidade desses dias, se o Senhor não lhe der a graça para fazê-lo. Você não consegue colocar as coisas de Deus em lugar algum, não é em primeiro lugar, mas é em lugar algum da sua vida, se o Senhor não o ajudar. E entenda, por vezes a vida não corre tão bem quanto gostaríamos, e queremos imediatamente resolver esse drama, porque quando aquele navio pirata aporta lá no nosso porto, nós queremos que ele zarpe rápido, que vá embora rápido. Queremos resolver o problema, queremos uma oração que nos coloque de frente da solução. Quando o Deus Todo-Poderoso quer algo além, quer que você vença as durezas do seu coração e entenda que sem Jesus você nada pode fazer. Porque todos nós sofremos de uma síndrome, de uma doença, de uma patologia chamada pecado, cujo subproduto dela é a autodeificação, é você olhar para si mesmo e se achar autossuficiente, capaz de fazer tudo sem Deus.
Não, pode deixar. O menino começa a namorar uma moça que não é crente. Ou a moça começa a namorar e se encantar por um rapaz da faculdade. O único problema, ele é lindo, é um príncipe, pastor. O único problema é que ele não é crente. E aí, do alto da sua autodeificação, o jovem diz: mas eu vou ganhá-la para Jesus, pastor, pode deixar. Eu vou pregar o evangelho para ele ou para ela, e eu vou ganhá-lo para Cristo. Nós todos temos a resposta certa para os dramas da vida. É difícil você encontrar alguém que diga: eu não sei. Eu não sei se os seus filhos cresceram como os meus, mas quando eu os pegava em alguma área que me precisava de correção, e eu ia falar com eles naquele tom conselheiro do pai: meu filho, minha filha, não faz assim, faz assado. Eu sei, pai. Mas como é que você pode dizer que sabe, se você está fazendo essa lama aqui? Como é que você diz que sabe? Diz para papai: olha nos meus olhos, eu não sei, pai. E a coisa mais difícil de você fazer era aquele meio quilo de carne olhar para você e dizer: eu não sei, pai. Por causa desse problema da autodeificação, de achar-se um verdadeiro Deus. As crianças, desde pequeninas, querem fazer tudo sozinha, né? Não é assim? Eles querem escalar alturas que não podem. Eles querem, muitas das vezes, se submeter a determinadas práticas que ainda não têm coordenação motora para fazê-lo. Eles não enxergam perigo no entorno do fogão. Para mim, eu fico com o coração na boca quando eu vejo criança correndo ao lado de fogão. É dizer, todo mundo para lá, para longe do fogão. No fogão tem coisa quente, tem água fervendo, tem panela quente, pode acontecer acidente, por favor, saiam de perto. E, portanto, a gente sofre desde quando nasce dessa nossa síndrome, dessa patologia de achar que sabe conduzir a vida. Ei, pai, ei, mãe, diga comigo: eu não sei. Todos nós reclamamos de termos o nosso jeito de educar nossos filhos, não é? É só um jeito de deseducá-los. Nós não sabemos o que fazer. Por isso é que você vai encontrar o pai ou a mãe mais tarde, no futuro, já lançando fundamentos para o sermão, assim, a série de maio. Você vai encontrá-los, muitas das vezes, dizendo: o que foi que eu fiz de errado? Meu irmão, a grande mãe fundamental do erro é essa, a tentativa de achar que sabe fazer as coisas, que com você vai ser diferente. Não, meus filhos vão ser diferentes, minha família vai ser diferente, eles vão estar envolvidos, tendo os terríveis estímulos desse mundo caído, mas com você será diferente. Não. Com você a história pode não se repetir, desde que você admita que sem Jesus você não pode fazer nada. Você precisa
ser lembrado das máximas do Evangelho, você precisa ser lembrado da necessidade de dobrar seu joelho e orar continuamente, porque você está envolvido num drama, meus irmãos, do tamanho de um tiranossauro rex. Educar é uma das mais espinhosas e difíceis tarefas humanas. Educar não é só você plantar alguns elementos éticos, morais, mas é mostrar o norte da fé, é mostrar onde é que nós vamos terminar com essa jornada. É de fazer a criança entender que depende de Deus. Mas como? Se nós, seus pais, ainda não fomos convencidos de que não podemos fazer nada sem o Senhor. E aí tome problema. Para quê? Para que a gente ganhe a musculatura devida para podermos carregar um fardo enorme que nunca termina. É um fardo que nunca é aliviado. Porque depois que você cria os filhos, vem os netos. E aí você sofre de uma dependência ainda maior, porque com os filhos, você é quem tem as rédeas na mão. E com os netos, quem tem as rédeas são aqueles que você educou. Difícil tarefa. Eu poderia citar outras na vida, mas a verdade é que nós só oramos quando somos estimulados a fazer. Naturalmente, nós temos a tendência caída de acreditar que somos autossuficientes. Um comportamento sombrio de ver-se como Deus. Então, na maior parte do tempo, nós não resistimos ao orgulho de dizer, eu fui pai ou mãe antes de você. Não, eu fui um ignorante antes de você e continuo sendo um grande ignorante que precisa desesperadamente da instrução divina. Todos os dias, quando eu abro a minha Bíblia para o meu momento devocional com o Senhor, para passar pelaquela leitura que está ali programada no aplicativo para fazer a leitura bíblica, eu fico à espera de uma instrução. Senhor, eu não sei, me ajuda. Senhor, eles não sabem, mas eles não sabem que não sabem. Eles acham que sabem, porque eles são filhos de Adão. Eles acham que têm todas as respostas, que já resolveram todas as equações, já extraíram as raízes lá da equação. Eles sabem. Eles acham que sabe tudo. E aí Deus vem e diz, você não sabe nada. E quando a gente diz assim, eu não sei, aí a gente vai orar para saber. É aí que a gente vai quebrar o coração na presença de Deus para obter do Senhor a instrução devida. Essa série que eu vou pregar a partir dessa noite está me ajudando muito. Como lidar com as dificuldades da vida está me levando aos textos bíblicos para redescobrir como foi que Deus ensinou seus servos no passado a lidar com esses dramas da vida presente. Senhor, fala comigo. Senhor, fala conosco. O texto de Efésios capítulo 2 mostra evidentemente essa tendência à autodeificação, a essa tendência à autossuficiência, ao autoconhecimento. Admite, você não é Deus, você é um ser humano e você só consegue ver aquilo que pela graça Deus lhe mostra.
algumas vezes, pastores mais jovens chegam com tantos dedos ao pé de um pastor mais idoso, perguntando: o que foi que o senhor aprendeu ao longo da vida? O que você aprendeu ao longo desses quase entrando daqui a pouco na 5ª década de um ministério? O que você aprendeu? Eu aprendi que eu não sei. Eu aprendi que eu não sei. E que tudo aquilo que Deus tem falado ao longo da história, eu tenho grande resistência a absorver. Uma enorme resistência, como a Bíblia diz que há uma batalha permanente da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Paulo diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu consciência do Evangelho e nos dá consciência de todos os demais temas para vivermos uma vida segundo a sua vontade. É porque Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. E aí nos tirou da cama no domingo mais cedo para nós sermos estimulados a orar no meio das nossas tempestades. Faz uso do profeta Jonas, que disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do abismo eu gritei, para servir para nós de parâmetro de que homens de Deus no passado viveram dramas difíceis na vida, e a vida contaminada pelo pecado se tornou surpreendentemente maligna. Escutem, irmãos, a vida se tornou surpreendentemente maligna, e não há dor maior quando essa malignidade aflora nos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos ter a nossa mente iluminada nessa manhã para entender que só Deus, do alto da sua rica misericórdia e por causa do seu grande amor, pode nos ajudar. Caso contrário, nós falharemos. Nós fracassaremos. E isso não é uma predição profética, meus queridos, adversa. Não, isso é simplesmente a espera da plantação das sementes que a gente tem normalmente nas mãos. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Não há nada mais natural para nós do que pecar. E pode crer numa coisa: não há lugar onde a nossa pecaminosidade mais cause prejuízo do que na família. A gente precisa de um socorro sobrenatural. A gente tem aquele serzinho desse tamaninho, minúsculo, correndo lá pela sua casa, e o meu coração diz: Senhor, toma essa vida nas suas mãos, misericórdia de nós. Nós somos pais caídos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Geralmente as adversidades são acessos divinos ao nosso íntimo, e que fora delas, provavelmente, não oraríamos jamais, porque ninguém acorda de manhã com aquela fome de Deus desesperada. Orar é
antinatural e seguirá sendo antinatural até a volta de Jesus. Observe o exemplo de Isabel e Zacarias. Isabel era estéril, e ser estéril hoje é uma coisa. Há explicações médicas, conclusões médicas, questões hormonais sendo levadas em consideração. Mas ser estéril naqueles dias bíblicos era conviver com a pecha de maldita. Maldita! Seu ventre foi impossível gerar uma criança. E ela convivendo com aquilo a vida inteira. Ela era uma filha de Arão, levita, juntamente com o seu marido Zacarias, sacerdote, levita do Senhor. E um belo dia, enquanto ele entra no templo para ministrar, apresentar ao Senhor a sua oração, adoração, alimentar as lâmpadas que não podiam apagar, alimentar o altar de incenso, ele tem uma visão. Um anjo de Deus diz para ele as seguintes palavras: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Desde quando? Desde quando ele era jovem, recém-casado, passou o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro ano, a primeira década, e nada do filho chegar. A tua oração foi ouvida. Pois é, esse problema que se adiou, esse drama que talvez para ele já idoso e ela também idosa, ele já havia esquecido. E o anjo disse: tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Às vezes um drama sem solução é a grande salvação da nossa espiritualidade. Às vezes um drama sem solução é a grande razão de nós estarmos diariamente fazendo aquele momento de oração e pedindo a Deus: Senhor, toca, faz, realiza o milagre. Enquanto ele estava calado, o anjo entregou-lhe a mensagem, e aí ele veio com o mas. Sabe, essa conjunção adversativa, complicativa, mas. Mas, Senhor, como se dará isso? Porque eu já sou velho, minha mulher é velha. E parece-me que o anjo ficou ofendido com essa resposta de incredulidade, porque o anjo disse: desde agora você vai ficar mudo até a criança nascer. Você me tirou do sério. Parece que Deus também não convive bem com essas recaídas da incredulidade. E ele ora a Deus desde rapaz, recém-casado, até um homem idoso, entrado na velhice. E de repente um anjo vem lhe trazer a resposta: a tua oração foi ouvida. Quando?
quando a oração de Zacarias foi ouvida. Lá na juventude, na vida adulta, ou na velhice? Quando a oração foi ouvida, a oração foi ouvida desde a primeira vez que ela foi mencionada diante de Deus. Só que nós, acostumados com essa instantaneidade dos dias atuais, nós imaginamos que ela precisa também ser respondida já. Não. Não. Os dramas da vida têm outros objetivos. As dificuldades da vida, elas têm outros propósitos para a nossa vida. As dificuldades nos humilham. As dificuldades nos ajudam a perseverar na fé. As dificuldades nos fazem orar. Então, calma. Toda oração é ouvida quando ela é feita pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu sou amigo de um pastor. Esse pastor tem 2 irmãs. Ele agora já está com quase 90 anos, e as irmãs beirando isso. Uma das irmãs nunca casou. A outra casou, é esposa de um pastor, faz um ministério lindo lá no Planalto Central, lá em Brasília. A outra nunca casou. Guardou-se para o Senhor, para a honra de Deus, nunca havia casado, passou por toda a juventude e por aqueles primeiros anos da vida adulta, solteira. Cantava como um rouxinol, linda voz. E ela então começou a envelhecer mesmo, a entrar já quase na velhice. Firme ali no Senhor, dizendo, não, nunca apareceu ninguém para eu casar, eu vou entender que essa é a vontade de Deus para a minha vida, amém, aleluia, glória a Deus, vou viver a vida. Um pastor, um terceiro pastor, fica viúvo. De repente, morre a esposa. E quando a gente imagina que o velho vai aposentar e encostar as suas armas, não, ganha um vigor. Procura o amigo e pergunta, aquela sua irmã já se casou? E aquela irmã vai se casar com um pastor viúvo, já velho, com as armas aposentadas, como a gente diz no futebol, pendurado às chuteiras, e vai casar com ele, na velhice. A oração dela foi respondida? Sim ou não? Foi. Nossas interpretações dos julgos adversos da vida são múltiplas, mas nós deveríamos ter um pouco mais de serenidade espiritual. É óbvio que um estilo de vida desses não é para qualquer um, não é, pastor? Eu disse, é para o crente.
O fato foi que eles se casaram, fizeram uma cerimônia na igreja, o irmão casou a irmã, o pastor idoso casa a irmã idosa com um outro pastor mais idoso ainda. E a gente fica preso nesses exemplos, entendendo que Deus tem seu tempo, Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua maneira de fazer. Mas no meio de tudo isso é fundamental que nós mantenhamos um coração puro e sereno diante das lutas e adversidades da vida. Que Deus nos ajude a sermos gente de oração. Que Deus nos ajude a sermos gente que fala com Deus e que procura Deus nas mais desafiantes tarefas da vida. E não há tarefa mais desafiante do que a tarefa de ser pai, de ser marido, de ser filho,